ficavam quebrantadas diante de Deus. E eu até falei com ele, isso tem acontecido na nossa igreja. Isso tem acontecido de momentos de estudo. Aqui nós estávamos falando sem entonar a voz, sem fazer um efeito para poder sentir nada. O Espírito Santo está trazendo virtude no coração de algumas pessoas durante o estudo. Vocês já perceberam isso? Como é maravilhoso. E aí depois, numa outra conversa, ele confessou para mim que estava com uns problemas muito grandes, estava com insônia, não estava conseguindo dormir. E aí ele falou assim, sabe o que eu fui fazer? Eu falei, não. Como que eu superei a insônia? Não sei. Eu fui orar. Há muito tempo eu não orava. Então, por que não tem virtude? Porque não tem diálogo. Por que não tem virtude do Espírito? Porque nós não temos uma dieta de oração. Quando a oração se tornar uma dieta para as nossas vidas, algo comum da nossa diária, eu acredito que essa virtude vai ser algo mais palpável. Essa virtude vai ser algo comum entre a igreja de Jesus. Amém? Então nós vamos abrir aqui para você falar sobre oração. Como o Will está fazendo esse conteúdo, então você vai ter hoje também de falar aqui no microfone. Vou começar pelo Fábio, né, que está mais disposto. Só usar um pouquinho aí. E aí, galera, paz. Olha, eu tenho observado a minha vida como cristão e tenho feito uma autoanálise de mim mesmo. Eu tenho orado a Deus para mim não ser religioso como eu era, para que eu não suba em determinados lugares para pregar o evangelho de uma forma errada, ou orar a Deus para que as pessoas se agradem de mim. Mas eu tenho visto a minha oração diminuindo, Val. Eu não sou mais aquele homem fervoroso que eu era antes. Eu fui muito religioso por muitos anos, mas ultimamente eu tenho orado menos. Eu escutei uma pregação há uns 10 anos atrás de um homem que ele morreu, e antes da sua morte ele sonhou com essa morte. Eu acho que o pastor Adilson conhece, Paulo Rodrigues, o nome desse pastor. Ele era dos Gideões. E nesse sonho que ele morria, a oração dele era clamar um pouco mais, orar um pouco mais, chorar um pouco mais. A minha oração para Deus é como a oração de Davi, sabe? Que ele não afaste de mim o espírito dele e não retire a presença de perto de mim. O ser humano, ele não é nada sem Deus. Eu tenho observado, às vezes, quando eu não oro, que eu sou parecido muito com as coisas do mundo. Eu me iro fácil, eu blasfemo, eu não amo meu irmão, eu não respeito o próximo. Isso tudo é quando eu não oro. A oração tem sido para mim o combustível realmente para mim manter-se firme na presença de Deus. Os apóstolos de Jesus Cristo, eles não pediram para Jesus, me ensina como curar. Eles não chegaram em Jesus dizendo assim, uau, como é bom ver as pessoas serem curadas, né, Tata? Passa para mim essa unção de cura. Mas o pedido deles foi, Jesus, me ensina como orar. Como devemos orar? Será que eu tenho orado realmente como o Senhor quer, ou minha oração é egoísta também? Às vezes eu me pego a pensar, como tem sido a nossa oração? A nossa oração tem sido mindar e mindar? Se eu não me engano, é o livro de Provérbios, né, que diz que tem uma sanguessuga, que as suas filhas se chamam mindar, não é isso? Será que é isso? Eu tenho orado mais. Eu vou ser breve aqui. Essa semana aconteceu uma coisa comigo que muitos anos não acontecia. Eu até mandei mensagem para o pastor, até para alguns irmãos da igreja. 3 horas da manhã eu acordei e não conseguia mais dormir. E eu pensei que eu estava com insônia. Mas sabe o que era?
era Deus me trazendo para orar, me acordando para mim orar. E não era por mim, não era pela minha família e não era pela minha filha. Ele colocou 2 pessoas na minha cabeça que era para mim orar por aquelas pessoas. E eu só consegui voltar a dormir quando eu me curvei e eu comecei a orar por aquele casal. Foi onde eu entendi que não é a minha vontade e não é o que eu quero orar, mas sim o que Ele tem para que eu ore. Porque a Bíblia diz que nem orar direito nós sabemos. O Espírito nos direciona como orar. Então eu deixo aqui essa mensagem. Eu preciso orar mais, se quebrantar mais, chorar um pouco mais na presença de Deus, para que realmente eu tenha mais intimidade com Ele. Só para finalizar, para não concluir, hoje eu falei com o pai da Júlia, e eu conheci a Júlia muito pequena, com 7 anos, eu acho, 6 anos. O que mais chamava a atenção dessa menina é porque todo fim de célula, todo término de um culto, ela queria orar. Ela falava, me deixa orar. Aí as pessoas chamavam ela e falavam, vem orar. E a oração dela era assim, traz o meu pai e minha mãe para ficar na sua igreja, Jesus. Traz eles para a sua igreja, traz ele para a sua igreja. Até um dia que ele chegou, né? E pegou ela de surpresa. Vem cá, Júlia, falar um pouquinho para nós sobre isso. E foi tão bonito aquele dia, Júlia. A sua oração. Oi, meu nome é Júlia. Durante muito tempo, eu sentia na minha vida que eu precisava de algo mais desde muito pequena. Eu lembro que eu comecei a frequentar a igreja com 7, 8 anos. E eu via coisas. Meus pais brigavam muito. Tinha muito desentendimento. Eu não tinha uma boa convivência com os meus pais. Já fui expulsa de casa. Mas, sabe, Deus tratou a minha casa de uma forma que hoje, quem conhece antigamente, não reconhece. Sabe? Tá muito melhor do que antes. E eu queria muito que os meus pais aceitassem Jesus. Porque quando eu aceitei, a minha vida mudou. Mudou muito. E eu queria trazer essa transformação para minha casa. Eu queria trazer essa transformação para minha mãe. Porque eu queria que ela visse em mim, que ela tivesse orgulho de mim, que ela visse Jesus em mim. Porque eu sempre falei que eu queria ser o espelho para minha casa. Eu queria trazer essa referência, queria trazer o evangelho. Mas é óbvio, né, que quem convence é Deus. E levou muito tempo. Durante 1 ano, eu criar uma caixinha, né? Uma caixinha de oração. E todo final de célula eu orava assim. E eu também orava, né, por os pedidos que estavam na caixinha. E quando completou exatamente 1 ano, meus pais apareceram na célula de surpresa. Eu não esperava. Eu chorei muito. Meus pais aceitaram Jesus. E é uma coisa que, sabe, toda vez que eu lembro eu não aguento. Porque Deus, Ele mudou a minha vida de uma forma que eu só tenho a agradecer. Demais, demais, demais. Deus tem feito coisas. A minha vida, eu fico observando. Houve um tempo da minha vida em que a gente passou muita dificuldade. Depois que meus pais aceitaram Jesus, meu pai foi promovido no trabalho e, sabe, nada falta pra gente, nada. Deus tem suprido tudo e eu sou eternamente grata por isso, porque eu sei que teve a mão de Deus ali. Não falo só por ser financeiramente, mas porque sim, Deus proveu, Ele sim ajudou no que a gente precisava e continua ajudando. É isso. Paz, irmãos, só para entender melhor, pastor, para eu falar sobre a minha vida de oração ou é específico sobre a igreja? Deixa eu ver se eu vou conseguir falar. Assim, eu vou falar, eu tenho assim prazer assim de poder falar, não porque eu tô fazendo certo ou nada, mas porque é a verdade. Eu estou assim disposto a mudar, a ser melhor.
E eu estou aprendendo a orar, eu não sei orar pelo meu próximo. E eu estou buscando saber orar primeiramente conhecendo a Deus. Porque eu acredito que o conhecendo, isso é a base da minha oração. Porque eu quero orar em concordância com Ele, em concordância com a Sua palavra. E eu acredito que o conhecendo e entendendo o sacrifício de Jesus, eu acredito que isso vai ser, sim, realmente uma base. E a Júlia falando aqui, eu comecei a me lembrar de como eu era antes de Jesus. Eu fico muito feliz com o que Ele fez. Estou aprendendo a dar testemunho também, pastor. Não só falar das coisas ruins. Aí no final, glória a Deus, Ele me transformou. Não. Eu não tenho vergonha de falar nada. Eu nunca fui de dar trabalho para minha mãe nem nada, mas não é que eu nunca fui de dar trabalho, que eu nunca fumei, nunca usei droga, que eu era perfeito. Deus já tinha me transformado. Não, eu ainda não tinha dado espaço nele em mim. E eu fico muito feliz de falar dele, porque eu olho agora quem eu sou agora, quem eu me tornei e estou me tornando. Eu sou muito grato a Deus pelo que Ele está fazendo. E eu estou buscando sim orar mais, Fábio. Não somente orar mais, mas orar, porque não tem como eu, Gabriel, orar mais se eu não oro. E é basicamente isso. Oi. Filmando? Paz do Senhor. Eu vou falar aqui um pouquinho. Há um tempo atrás, me passaram esse versículo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa oração notória a todos os homens. Perto está o Senhor, não estáis quietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. E eu passei numa época muito difícil mesmo. E foi uma época que me ensinou muito. Eu sei que a oração um pelo outro faz muita diferença. Mas esse foi um período que Deus me ensinou que era fundamental eu orar. Que o véu tinha sido rasgado. E eu sabia que eu tinha o Adilson do meu lado. Eu tinha discipuladores do meu lado. Mas eu entendi que aquele era um momento entre eu e Deus. E não adianta. E eu senti algo, eu falava, não adianta. Eu pedi oração para o Adilson, não adianta. Eu pedi para fulano ou ciclano. Esse é um tempo que Deus quer conversar comigo pessoalmente. Né? É um versículo muito legal que fala assim, em oração e súplicas e ação de graças. Então a oração também é um diálogo onde Deus quer falar com a gente. E aí eu fui aprendendo isso e como o Senhor me ensinou. Foi um tempo de busca tão grande na minha vida que era um contato assim, era eu e Deus. Eu não conseguia, assim, foi um tempo bom porque me fez entender a importância da minha oração. Porque às vezes a gente fala, não, para que eu seja curado, o pastor tem que orar por mim, né? Para que eu seja, isso saia do meu coração, fulano tem que orar por mim. E eu aprendi algo muito precioso, que o véu foi rasgado, né? Então a gente pode orar um pelos outros, sim, faz, né? A gente falou que tem testemunhos, né? Mas a gente também precisa entender que a nossa oração, a gente orar, faz toda a diferença por nós e pelos outros, né? Então o véu foi rasgado. E depois que eu entendi isso, esse alegrai-vos,
Eu entendi, porque eu lia isso, né? Eu lembro que eu cheguei para o pastor e falei, eu estou sentindo isso. Ele lê esse versículo e eu li, eu falava, mas Senhor, eu não consigo sentir essa alegria. E eu sendo crente, e eu estando na igreja, e eu fazendo. E eu falava assim, eu não estou conseguindo sentir essa alegria, eu não estou conseguindo sentir essa paz. Deus... E foi aí que eu me lancei. Deus, eu preciso, porque tem alguma coisa de errado. Se a tua palavra diz isso, por que eu não estou conseguindo sentir isso? E aí foi um tempo de busca muito constante na minha vida. E hoje eu posso entender a alegria. E aí o período que eu passei, aí hoje eu respiro. E eu falo que quando a Deus pregou sobre constante oração, e eu parei para pensar, e eu falei assim, às vezes a gente não percebe, mas... Eu, pelo menos, sou assim. Às vezes eu estou aqui, eu falo, Senhor, obrigada por isso, obrigada. Alguma coisa acontece, daqui a pouco eu sei de alguma coisa, e aí Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Eu não sei se todos são assim, né? Então você, por exemplo, eu lembro que a Pri me ligou para falar da Manu, né? E foi tão automático. Eu falei, Senhor... Eu fechei os olhos, assim, não fui para um canto, não dobrei meu joelho, eu só fechei os olhos e falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, tudo que o Senhor faz é maravilhoso, mas que teu Espírito Santo esteja sobre o Fábio, sobre a Gi, sobre a família, sabe? E foi o que... Então, às vezes, a gente tem uma religiosidade que se a gente não dobrar o joelho, não... Mas isso é a oração constante. É em qualquer lugar você vê alguma coisa, você fala, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor me livrou, o Senhor fez isso ou aquilo. Então, essa é a oração constante também em nossas vidas, né? E hoje eu sou muito grato. Foi um tempo bem difícil, mas que me fez subir um degrau. Me fez subir em outro nível, né? E isso é muito bom. A oração, ela nos traz paz, sim. Quando a gente entende a soberania de Deus e você fala assim, Senhor, o Senhor tem um controle de todas as coisas. O Senhor sabe que esse é o desejo do meu coração, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu sempre oro dessa maneira. Eu lembro que uma vez eu escutando, o pastor falou, e eu orava assim. Aí o pastor falou, isso é uma oração de covarde. Esse negócio de que a vontade de Deus. E aquilo, eu falei, meu Deus. E aí eu fui buscar. E na verdade não é, porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então eu oro porque eu falo, Senhor, o meu desejo é esse. Mas que todavia seja feita a tua vontade. Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? Em todo o tempo. Então, hoje eu entendo isso. Então, eu não tenho vergonha. Eu oro assim e falo, Senhor, eu quero que aconteça isso e isso, mas que seja feita a tua vontade. E sempre a tua vontade vai ser boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Pensando em memoriais de fé, né, de oração na minha vida. Aí quando a gente começa a pensar, parece que não tem nada, né? Fala, nossa, eu não tenho nada para falar. Mas você começa a refletir. E tem um que já tem 10 anos, ele é bem antigo. E esse eu sempre falo para o Júnior, né? Que quando eu comecei a trabalhar onde eu trabalho hoje... Antes eu trabalhava no restaurante do meu pai, então não tinha muita perspectiva do que eu seria, né? Eu achava que eu ia, não menosprezando, mas eu falava assim, não, vou acabar fazendo faxina. Aí minha chefe falou, menina, você não tem que ter esse pensamento, você tem que pensar o melhor. Só que era a minha autoestima que era baixa, né? Então não tinha perspectiva. E aí meu pai fechou o restaurante e eu fiquei com o celular dele. E uma das empresas que a gente atendia, o gerente me ligou.
E ele falou, Pri, você tá trabalhando? Eu falei, tô trabalhando na pizzaria, que meu pai tinha aberto uma pizzaria. Eu falei, tô trabalhando na pizzaria do meu pai. Aí ele falou, faz um currículo e manda para mim, porque aqui na GEL estão selecionando recepcionista. Eu nem sabia fazer currículo. Eu mandei as minhas informações no corpo do e-mail. Eu não sabia que eu tinha que abrir lá o Word, colocar as informações, nada disso. Só que naquela semana, antes de eu ir lá para a entrevista, eu comecei a orar. E eu precisava muito daquele emprego. Eu não queria ficar lá trabalhando com meu pai, porque sabe como é família, né? Pai, uma bênção. E eu orava, falava, Senhor, eu creio que eu vou trabalhar nessa empresa. E eu orei aquela semana, jejuei. Aí cheguei lá, tinha a afilhada do meu gerente, a filha do porteiro e a prima, todo mundo parente, e eu não tinha ninguém. E a prima da recepcionista. Aí quando eu cheguei lá, aquilo entristeceu meu coração. Que elas começaram a falar, sou fulana, sou ciclana. Eu falei, meu Deus. Na hora eu pensei assim, não vou conseguir. Aí veio um negócio no meu coração tão forte, que eu falei assim, tudo bem, todas elas têm alguém aqui, mas só eu tenho o Senhor, então eu tenho tudo. E me levantei e falei, eu vou ser escolhida aqui nesse lugar. Aí eles falaram, depois vocês voltam, a gente vai ligar, aquela coisa toda, né? Quando foi à noite, meu gerente, que hoje é meu gerente, me ligou. Ele falou, você foi selecionada. Eu nem acreditava. Então foi uma oração respondida. Depois disso fui para a recepção, da recepção fui para o faturamento, hoje estou quase no departamento fiscal. 10 anos se passaram. E para mim isso foi tão forte, né? Outras coisas que o Senhor tem respondido assim, é nas coisas mínimas, daquilo que você pensa e o Senhor responde. Quando o Júnior, a gente saiu da Igreja da Paz e a gente estava procurando um ministério, foi até junto com o Fábio, né? Que o Fábio também estava sem. Foi lá em Guarulhos, foi não sei aonde. E o Júnior veio aqui, eu acho que eu não vim, né? E ele gostou, o Fábio também, o Fábio já ficou. O Júnior ficou meio assim, e eu falei, eu vim, só que eu estava com meu coração muito fechado. E eu fiquei brava, e o Júnior querendo vir, eu não queria. Fiquei brava com a Dilson também. Falei, meu Deus. E o Fábio, não, perdoa o pastor. O que perdoa o pastor? Isso aqui. Brava. E eu falei assim, Senhor, qual que é a sua vontade para nós? Porque às vezes a gente fica querendo escolher o que a gente acha que é bom, mas Deus sabe o que é o melhor, né? E o Senhor falou assim no meu coração, acompanha seu marido. Só isso. Deus não falou para mim, vai ser assim, assim, assim. Não, só isso. Acompanha seu marido. E, gente, foi difícil. Eu falei, não, eu vou me submeter. Aí eu falei, não, Júnior, então vamos para lá. E o Senhor tem falado tantas coisas, tem tirado tantas coisas de dentro de mim, que hoje eu vejo que era mais a religião do que o cristianismo, né? Uma das coisas que me irritava que o Adilson falava era evangelho puro e simples. Como me irritava. O que ele está pensando de evangelho puro e simples? E na verdade é isso. É tão simples que a gente não, às vezes não quer aceitar. Nossa, mas é simples assim, né? E tudo isso através da oração. Eu acho que o Senhor, Ele sempre vai falar conosco. É que às vezes a gente quer ouvir aquela voz falando, né? Eis que te digo. Mas eu não sei para quem que eu estava falando. Às vezes, acho que foi para as crianças na salinha. Às vezes é um pensamento, às vezes é um sentimento. É aquela coisa que vai ficando mais forte. E é o Senhor, né? Quando eu estava grávida do Davi, e eu fiquei lá 30 dias internada, as enfermeiras falavam assim, minha mãe ia lá, e eu comecei a ficar muito triste de ficar tanto tempo lá. E eu já achava que eu ia ter o bebê lá mesmo, que ia ser prematura. Eu comecei a aceitar a situação. Minha mãe entrou lá e falou assim, menina, você está orando aqui nesse lugar? Falei, não. E você está cantando louvores aqui nesse lugar? Eu falei assim, não. Ela falou, então você vai começar a orar e vai começar a cantar louvores. E eu comecei a fazer isso. As enfermeiras entravam lá e falavam assim, você não vai sair daqui.
Porque eu comecei a profetizar, eu falei, eu vou sair desse lugar, eu quero fazer meu chá de bebê, eu não aceito, meu filho não vai nascer prematuro. E elas falavam assim, você não vai sair daqui, porque daqui você já vai ganhar o seu bebê. Aí eu falei, eu não vou falar mais nada, eu só vou orar. E elas falavam assim, na sua situação, placenta prévia, você não vai ter seu filho, você não vai para casa. Eu falava assim, Senhor, eu vou para casa. Eu vou para casa. E o meu filho, eu falava para o Júnior, ele vai nascer ou na sexta-noite ou no sábado de madrugada. Porque eu queria ter ele lá em São Paulo e eu falei assim, eu não vou pegar trânsito. Então, não que a gente é queridinho de Deus, mas como Deus é detalhista. Às vezes a gente acha que Deus está preocupado só com coisas grandes, ou só com coisas assim, aquele está com fome, aquele está com isso. Mas eu como mãe, quando Davi está com uma unha encravadinha lá, eu estou preocupada. Imagine Deus, que é tão bondoso, tão gracioso. E eu creio que tudo a gente tem que falar para Deus, todos os pequenos detalhes, aquilo que a gente acha que não é importante. E eu falava isso, ele vai nascer ou na sexta-noite ou no sábado de madrugada, porque como eu vou para São Paulo, eu não quero pegar trânsito. E foi o que aconteceu. Voltei para casa, depois de 30 dias internada, 5 horas da manhã, a minha bolsa estourou. E era num sábado, né, amor? E foi tudo tranquilo para ir. E só um último para terminar. Quando eu casei, eu falava para o Júnior assim, amor, no dia do casamento, eu não quero que chova. Gente, às vezes eu falo essas coisas, a pessoa fica achando que, nossa, ela se acha, né? Mas Deus, Ele quer que a gente ore. E cabe a Ele responder o sim ou não. A gente só não tem que ficar chateado. Ai, Deus falou não. A gente não fala não pro nosso filho, Deus não vai responder tudo sim, né? E eu falo assim, amor, no dia do casamento não vai chover. Aí ele, tá, não dá nem moral pra mim. Uma semana antes, teve um casamento na igreja e caiu uma chuva. Aí eu falava assim, no meu casamento não vai chover. Não vai chover. E no dia do meu casamento não choveu, foi maravilhoso. Aí depois do casamento, eu falei, viu, amor? No dia do casamento não choveu. Aí ele, Priscila, você acha que a outra irmã também não orou para não chover no dia do casamento? Eu falei, ó, se a outra irmã orou, não quero saber, só sei que eu orei. E no meu não choveu. Mas é isso, irmãos. Amém. Amém. Tirar os óculos para aparecer mais bonito, né? No vídeo, né? Oração. Cara, a oração tem muita coisa envolvida. Tenho certeza de exemplos de oração na minha vida mesmo. Um que eu sempre gosto de lembrar quando eu falo de oração, até porque a Bíblia fala que as nossas orações elas ficam em depósito no Senhor. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós oramos para o Senhor. Porque muitas vezes somos movidos por algum sentimento, algumas coisas, eu fiz uma oração que olha... E se foi verdadeiro, aquilo está guardado no Senhor. E eu acho que muitas vezes, talvez por conta da forma que eu cresci, que eu fui criado, eu sempre fui muito independente da minha mãe, da minha família, sempre fui correndo atrás, fazendo as minhas coisas, trabalhando desde sempre. E eu fui crescendo com isso. E eu fazia as coisas até para o Senhor, tal, pelas minhas mãos, tal. Quando eu fui crescendo, eu falei, Senhor, me ensina a ser dependente do Senhor. Uma oração não para conquistar alguma coisa, mas para dizer, Senhor, me ensina a ser dependente do Senhor. Porque futuro, presente, tudo isso está nas suas mãos. Eu sei que eu posso fazer atalhos, eu sei que eu posso me juntar, pensar em alguma coisa, planejar, mas me ensina a ser dependente do Senhor. E eu lembro que nessa época foi quando eu comecei a conhecer o Adilson e tal, e
E eu sempre tinha essa, Senhor, me ensina a ser dependente do Senhor. E eu lembro que na época eu não tinha muita coisa. Trabalhava, tal, mas não tinha muita coisa. E eu começava a orar, eu falava assim, Senhor, hoje eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho, não me dê nada que eu não possa devolver para o Senhor de imediato. Não quero nada que eu não possa devolver para o Senhor. E me ensina a ser dependente. Essa foi minha oração por muito tempo. E quando as coisas começaram a dar mais errado do que nunca tinham dado, era legal que aí eu ia orar, falava, Senhor, por que está acontecendo, que não sei o quê. Aí ele vinha e falava, lembra o que você pediu? Então ficar quietinho. Você não falou que queria ser dependente de mim? Deixar de ser independente, ser dependente de mim? Então, ficar quietinho. E eu falava, amém, Deus. Amém, amém. E as coisas começaram a acontecer. Num ritmo, para mim, lento, devagar. Consegui um serviço na área que eu queria, consegui a graduação, tal, fui indo. Mas eu sempre tinha aquela, Senhor, me ensina a ser dependente de Ti. E seria muito legal poder falar que eu já alcancei isso, e para a honra e glória do Senhor, e aleluia, todo mundo ficar feliz. Mas não alcancei ser totalmente dependente do Senhor. Mas a cada dia, a cada passo, quando eu vou começando a crescer um pouquinho, pô, o Will tá conseguindo pra caramba, olha só, tô trabalhando legal, consegui uma promoção, que coisa boa, que legal. O Senhor, Ele lembra, ei, lembra o que você pediu lá atrás? Lembra aquilo que você pediu, você está vivendo hoje? Mas só porque você está vivendo hoje, não esquece o que você pediu lá atrás. É muito legal porque muitas vezes nós estamos vivendo hoje aquilo que nós pedimos há 2, 3 anos atrás. Só que nós esquecemos a oração inteira. A gente só lembra daquela parte, Senhor, me dá isso. Senhor, eu estou precisando disso. Só que a gente esquece todo o restante de orações que nós fizemos antes daquilo. E o Senhor, Ele vai lembrando. Então, isso era muito reconfortante para mim. Momentos que eu tava assim e falava, não sei mais o que fazer, tá complicado, tá difícil, ou até mesmo tava tudo bem, mas eu sentia que eu tava, eu tô tomando a rédea dos negócios. Eu tô controlando a minha vida, eu não quero isso. E eu não precisava orar de novo. Eu já tinha orado uma vez. Se a oração é verdadeira, galera, você não precisa ficar repetindo. O Senhor, Ele te lembra e você se lembra da sua oração. E foi acontecendo. As coisas foram acontecendo, mas o Senhor sempre vai lembrando. Na minha vida, tudo. Hoje, como eu falei, eu não alcancei o nível de ser totalmente dependente do Senhor. Não, estou muito longe disso. Em muitas áreas até. Mas em muitas outras eu já falo para o Senhor, eu já sou dependente do Senhor nisso. Eu já sou dependente na adoração, já sou dependente no trabalho. Me ensina a ser dependente nessa área, me ensina a ser dependente aqui. Porque muitas vezes nós pensamos que a oração ela é simplesmente para conquistar algo. Para conquistar algo você já tem a fé. A fé é uma fé de suporte. Tudo que Jesus já conquistou é direito nosso, é nossa herança. Uma música antiga que diz isso. A fé que nós temos é para suportar aquilo que Ele já fez. A oração não é só pedir, mas também é agradecer, é se render. E eu tenho pedido para o Senhor que eu possa voltar a ter essas orações. Orações de falar, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor vai me dando hoje, eu continuo lembrando, Senhor, não me dê nada que eu não possa te devolver de imediato. Porque muitas vezes nós pedimos algo que vai nos roubar do Senhor. E a gente fica pedindo isso, fica orando, fica pedindo algo que vai nos roubar da presença do Senhor e muitas vezes o Senhor não dá. E a gente fica triste, acha que Deus não está ouvindo. E essa é a essência da oração que eu entendo, que eu carrego na minha vida. Que a minha oração, ela venha sempre para me fazer mudar o meu ambiente físico e espiritual no momento. Eu não preciso pedir, fazer orações novas
ou continuar pedindo o mesmo tema. A minha oração, eu fiz ela uma vez, ela é suficiente. Se ela foi de verdade, se eu acredito nela, então esquece, já está em depósito no Senhor. E eu vou orar por outras coisas. Eu vou falar, Senhor, me dê força para que eu possa viver aquela oração que eu fiz. Me dê força para que eu possa de fato entender o que o Senhor quer fazer em mim, aquilo que eu pedi de verdade. A Bíblia fala que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, pedimos errado. Então, o que nós temos pedido para o Senhor? O que tem sido de errado? Até a adoração, a Bíblia fala que a adoração, o desejo de adorar vem do Senhor. Então que a nossa oração, que somente a minha oração, possa continuar sendo: Senhor, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso deixar para que o Senhor possa continuar enchendo, trabalhando. Algo que eu estava comentando com a Dilson semana passada, essa semana, questão de mercado. É fisiológico, é natural nós humanos entrarmos em uma loja que ela está cheia. Você tem 3 opções. Você tem a opção de comer um lanche no ambiente 1, no estabelecimento 2 e no estabelecimento 3. Só que apenas o estabelecimento 1 tem pessoas comendo nele. Os outros 2 estão vazios. A chance, a probabilidade de você ir comer o lanche no que está cheio é muito grande. Porque tem pessoas lá. Tem pessoas comendo aquele lanche. Então você acaba indo. Só que com Deus é o inverso. A área que você já está cheio, área 1, área 2 e área 3. A área que você está cheio de si mesmo, cheio das suas escolhas, cheio das suas orações próprias, ele não pode entrar. Quando a gente lembra da história da viúva e o azeite, que o profeta fala, olha, vai lá, derrama, e o azeite vai continuar derramando e você traz vasilhas vazias. E chega um momento que a Bíblia fala que o azeite cessou. Por que o azeite cessou? O azeite não cessou por conta da fonte, que a fonte secou e o azeite cessou. O azeite só cessou porque ela não tinha mais vasilhas vazias para o azeite encher. Se ela tivesse mais vasilhas vazias, o azeite ia continuar jorrando. Então, quanto mais espaço nós abrimos no Senhor, quanto mais lugares que só com a nossa oração, que a gente consegue destravar lá dentro e falar... A oração está dizendo outra coisa. Eu acho que quando a gente não está gostando de algo, tem que chegar em Deus e falar, não estou gostando disso, não. Estou muito triste. Aí Deus vai responder para mim, não fica assim. Porque se eu não falar, não tem como ele me responder. Porque quando a gente liga para um parente chegado, o que a gente faz? Ah, menina, você não sabe o que está acontecendo comigo. O que você está querendo? Querendo ouvir. Ah, não fica assim não, menina. Aconteceu com outra pessoa pior, tal. Então é isso que nós temos que ser para Deus. Às vezes a gente quer falar só coisa bonita para Deus. Ah, eu vou começar agradecendo se o meu coração não está querendo fazer isso. Então a gente tem que ser muito sincero diante de Deus. Senhor, hoje eu estou tão triste. Olha, Senhor, hoje eu estou a fim de xingar aquela pessoa. Aí Deus, não, mas não pode. Agora, se eu não falar para ele não vai dizer para mim isso. Então eu acho que a gente tem que ser sincero, porque Deus conhece todos os meus pensamentos. Se eu ver algo, se eu desejar algo aí que eu estou pensando que Deus não está vendo, Deus já está vendo. Fala, Senhor, eu estou desejando aquilo. Aí Deus vai dizer não. Então eu acho que a oração tem que ser muito sincera. E nesse problema que eu estou passando agora, eu estou aprendendo mais ainda. Porque eu estou aprendendo a reclamar mesmo. Eu chego e falo, estou triste, aí ele me alegra. Hoje mesmo eu falei com ele, falei, Senhor, eu estou muito triste. Aí ele falou comigo. Ah, Elias queria até morrer. Só que eu falei, pode levantar. Vai que tem mais ainda gente que... Então Deus falou comigo. Então ele quer que nós abra o nosso coração. Oração é para isso, é para ouvir Deus. E a gente ser dependente de Deus, quando o Will estava falando que queria ser dependente, eu falei, coitado dele, vai ter muita prova. Então tudo que a gente pede para Deus, pode ter certeza que vai vir muita coisa mesmo, né? Mas eu peço ainda e continuo pedindo para Deus, eu sempre pedi, Senhor, me prova, me amassa, pode fazer o que quiser, porque se é algo que vai doer, mas é algo que eu vou aprender, né? Então eu preciso disso, porque é melhor eu entrar no céu faltando um olho do que eu ir para o inferno
completo, né? Então eu prefiro ser amassado e, como eu disse, nem que seja salvo pelo fogo, que às vezes a gente é salvo pelo fogo, com sofrimento. Mas eu quero dizer agora sobre a igreja. A minha oração para essa igreja que eu tenho pedido é para que nós seja cheio de Deus, bem cheio mesmo, cheio, porque quando a gente está cheio, né, as pessoas conversam com você fala uma coisinha, as pessoas saem felizes da vida, né? Domingo a menina ligou para mim e falou: eu preciso dos seus conselhos. E a menina tinha separado do marido, olha aí, preciso dos seus conselhos. Cheguei lá, dei tanto conselho para ela que serviu uma metade para mim, né? Aí ela pegou e falou assim para mim: nossa, eu nunca vi tanta palavra bonita. E ela falou: porque minha irmã casou e tem um marido tão bom. Eu falei: olha, todo marido bom tem dono. Marido bom já tem uma esposa. Aí eu falei: por quê? Porque ela fez ele assim. É a mulher, se você vê o meu marido, ele é ótimo. Outra mulher vai querer. Mas o que eu passei para ele ser assim? Eu falei: então, coisa boa, minha filha, tem sacrifício. Você não pensa que cai do céu, não. Aí eu falei para ela, falei: você vai pegar um homem que você acha que é da vontade de Deus, um homem que você acha que... Mas não procura esse homem perfeito, que você não vai encontrar. Você vai ficar tipo a titia. Encontra um homem mais ou menos e você, todos os dias você vai conquistar. Eu falei: quando você casa, aí que começa o namoro. Aí eu falei para ela, falei: o que você vê, como eu sempre falo aqui, você vê as nuvens por aí, as estrelas, e ninguém nem olha. Por quê? Porque acostumou. O casamento é assim. Eles já acostumaram com a gente. Se você não está inventando umas novidades, você vai ficar igual as nuvens. Ninguém nem vai te olhar. Então, eu falei para ela: tem que estar sempre atenta a tudo isso. O namoro começa no dia que você casa. Aí sim você vai ter que conquistar esse homem a partir dali. Porque aquele encanto que você tinha já acabou. Aí agora você tem que encantar de novo, né? Então, aí eu dei o conselho e ela me ligou agradecendo, disse que aprendeu muito, que agora na próxima vez ela vai fazer o certo. Aí eu falei pro Val: eu ensinei tudo que eu não sei. Eu não sei fazer nada disso, mas eu ensinei. Então, pois é, mas voltando ao assunto que eu estava, né, da igreja. Então, eu tenho vivido isso. No domingo eu aprendo, o que eu aprendo aqui, ele me enche, né? Aí eu saio a semana inteira distribuindo a mesma palavra, eu não mudo de palavra. Eu já mandei mensagem hoje falando, o Val viu, a mulher lá falando: não, eu estou passando por isso. Eu falei: olha, em Colossenses 1 fala assim, assim, assim. Ai, obrigado por essa palavra. E todos eu falo em Colossenses 1. Agora, quando for domingo, quem pregar, eu vou falar a semana inteira sobre o que eu aprendi domingo. Porque é um meio de eu também nunca mais esquecer. Porque tinha época que eu frequentava a igreja que a pessoa perguntava: onde foi pregado domingo? Eu nem sabia. Porque eu não me enchia dela. Eu aprendia, saía, né? Não ficava aqui dentro. Agora, quando está aqui dentro, a gente tem que ir passando para frente. É isso que eu oro, para que nós todos, cada dia, nós venha a ser cheio de Deus. Quando eu estou falando, só olho para o Fábio, mas eu olho para todo mundo de uma vez. Eu olho para ele porque ele fica rindo, né? E eu fico olhando. Ele dá ibope. Mas é isso aí. Mas eu estou olhando pro Val também o tempo todo, viu, Val? Não posso esquecer. Mas é isso aí, gente. Então é isso aí. Oração é tudo isso. É ouvir Deus. E ser sincero com Deus. Porque às vezes a pessoa chega lá chorando e está agradecendo. Obrigado, Senhor. Sendo que não é isso que você quer falar. Então, quando você fala que não estou afim de agradecer, não, porque eu estou chateada. Aí Deus fala com a gente. Aí a gente cai no choro e agradece. E dá tudo certo no final, dá automático. A gente adora, a gente agradece, porque nós foi sincero. Porque não adianta a gente mentir para Deus, que ele sabe o que a gente quer falar, né? Agora, não pode ficar chateado com Deus, de jeito nenhum, porque Deus está no controle de tudo, né? Amém? Amém. Glória a Deus. O Ailton chegou depois, né? Que a gente já tinha começado. Ele me mandou um texto hoje. O Ailton. Um texto muito interessante. Até antes de iniciar aqui, eu até comentei com ele. Hoje eu quero abordar aquele texto lá, irmão. Lucas
10, 25 em diante. 25 em diante, né? E nós iniciamos aqui a reunião com oração. E a oração foi até por volta das 8h30, mais ou menos, né? Nós orando. E nós continuamos a falar sobre oração. Eu creio que em outra oportunidade nós vamos trabalhar esse texto. É tão grandioso. Eu gosto muito de quem me manda textos, porque me estimula a pesquisar. E vendo ali, irmão, na sequência do bom samaritano, tem tantas interpretações que o bom samaritano pode ser alguém na brecha, né? Mas, olhando com mais carinho para o texto, não tem um bom samaritano a não ser Jesus, né? Não tem um bom samaritano que vai passar o levita, vai passar, as pessoas vão querer fazer alguma coisa, outros não vão fazer. Mas se Jesus tem um encontro marcado contigo, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai chamar a tua atenção. Ele vai acender uma sarça e o encontro será perfeito. E tratando a questão da oração, eu quero terminar lendo Tiago 5:16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, orar uns pelos outros é para que sejamos curados. Eu disse esses dias aqui que enquanto ímpio, a salvação está disponível. Enquanto salvos, a cura está disponível. Enquanto salvos, nós precisamos orar uns pelos outros para que sejamos curados. Curados de traumas, curados na mente, curados no corpo, curados na alma. Tudo isso. Porque a salvação é algo que vem de Deus. Nós encontramos essa graça, nós nos identificamos com essa graça, a graça nos alcança. Mas existem muitas pessoas alcançadas quebradas no entendimento, quebradas na oração, quebradas em tantos assuntos que já deveriam estar avançados. Eu ainda ontem tive o prazer de jantar com o pastor César e alguém pontuou exatamente o assunto do dízimo. E aí ele falou assim, não, na nossa igreja nós não temos problema também com isso aí não. Não tem nenhum problema com dízimo. A gente lá entende que o dízimo é 10% do Antigo Testamento e a gente olha para as ofertas do Novo Testamento, todas as ofertas são 100%. Então a gente deixa livre de 10% a 100%, é isso daí que você tem que ofertar. E quanto mais nós vamos nos aproximando em oração, leitura da palavra, não tem algo que vai nos curar mais do que a leitura da palavra e a oração. Então esse ambiente que foi gerado hoje aqui de nós oramos aqui pelos obreiros, pelas famílias, pelos casamentos. E a palavra oração, o bacana é que ela é dividida em duas partes. Orar é falar, mais ação. Então, a gente pode ficar também como fariseus orando, e orando bonito, e não fazendo nada. Então, orar, falar. Como a Tata disse aqui, Tata é até bem engraçada a forma de falar, mas orar, ser sincero, mas faz. O texto mesmo que o irmão me mandou hoje, a parte que mais chamou a minha atenção, foi assim, você entendeu? Você orou? Você falou muito bem? Então é o seguinte, agora vai e faz. Prova que eu quero ver se a sua oração é verdadeira. A referência que o Will trouxe aqui é uma parte até, acho que é Apocalipse, que chama sobre as orações depositadas em taças de ouro. Acho que é essa a referência que cria do depósito, né, meu? Interessante isso daí.
A Tata colocou uma oração aqui numa taça de ouro dizendo: me quebra com tudo. Na hora que Deus quiser tratar ela dessa forma, e exatamente está respondendo essas orações. E quem sabe se nós estamos de fato tratados? Quem sabe se nós estamos de fato curados? Somente Deus. E você? Você sabe onde o calo aperta. Eu sei onde eu me perco. Eu sei onde eu negligencio. Então você orar por você, você está com o melhor orador por você de todo mundo. Às vezes tem alguém pedir oração: ora aqui porque eu estou com um problema no casamento. Você vai orar, mas você vai orar como a Verônica e a Tata estavam dizendo: Senhor, nós estamos aqui te adorando e te agradecendo, e que se cumpra a sua vontade. Mas o camarada que está com rolo no casamento, esse sabe orar. Esse sabe colocar os pontos nos i, dizer exatamente o que está acontecendo. O cara que está desempregado, ele sabe colocar os pontos nos i. Se foi por uma negligência dele no último trabalho. Eu estou desempregado, me ajuda, mas eu preciso te falar. No último emprego eu chegava atrasado, eu tinha 10 de produção, eu produzia 5. É esse que sabe orar. E aí, como a Tata falou, então Deus vai falar assim: não, peraí, se você tinha que produzir 10 e está produzindo 5, está errado. Está errado, você está negligente. Então essa é a função do Espírito Santo nas nossas vidas. Convencer disso, convencer do erro, convencer do pecado, trazer justiça e juízo. E eu desejo que entre nós podemos orar mais e mais uns pelos outros, que nós desejamos ter mais e mais ambientes de oração. Eu não tenho estimulado mais eventos de oração aqui na igreja, porque nós não passamos no teste dos 15 minutos ainda. A igreja, Ministério do Reino, a nossa comunidade não passou no teste dos 15 minutos da oração. O dia que nós avançarmos o teste dos 15 minutos, que é antes do culto, nós podemos avançar para outros níveis. Mas por enquanto, ainda não passamos nesse teste. Na reunião de obreiro eu falei sobre isso. Então que nós venhamos a intensificar. O meu desejo é de cada vez mais, mas não criar apenas evento de oração, mas que nós tenhamos vida de oração. Evento de oração é fácil criar, é fácil bolar um evento, mas ter vida de oração, a disciplina é outra, a dieta é outra. Por quê? Porque a nossa carne não gosta de orar. O nosso organismo não gosta de parar 30 minutos para orar, 20 minutos. Mas o nosso organismo a nossa mente para ficar horas e horas vendo notícia, vendo futebol, vendo jornal, vendo vídeos daquilo que você gosta. Porque você não vai assistir vídeo do que você não acha interessante. Eu nunca vi uma pessoa que ama futebol ficar vendo vídeo de teologia. E também nunca vi alguém que ama teologia ficar vendo vídeo de futebol. Então você vai intensificar naquilo que você gosta. Então, se a gente não gosta ainda de orar, a gente precisa entender. A gente precisa olhar para esse texto. Você entendeu? Você precisa orar? Então faz. Precisa amar? Ame. Precisa chegar mais com tempo? Chegue. Então, a oração, orar. Eu estou orando bem. O que é orar? Eu estou falando bem, mas eu estou agindo mal. Então a oração em nós, aqui nós estamos na nossa casa. Na nossa casa nós podemos ter esse feedback aberto aqui, esse bate-papo, essa prestação de contas, para que a gente venha avançar. Porque não existe uma igreja que teve êxito em toda a história do Evangelho que não foi regada de oração. Não existe. Toda a igreja que teve êxito, que Deus trouxe promoção, estou falando de igreja séria, de igreja que são referenciais para nós, de homens e mulheres que tiveram vida de oração. Eu falei da igreja metodista esse dia, né? Então olha para a igreja metodista e de repente vê os nó da teologia, mas não vê porque ela existe como nome metodista, porque John Wesley tinha métodos de oração. Olha para o
Calvino e vê os nó na teologia, mas não vê que eram homens de oração. Até eu soube esses dias que tem livros de oração de Calvino e de Armínio que nunca foram editados. Por quê? Porque algo que eles falaram chamou mais atenção e os curiosos, os estudiosos, chamou atenção para aquele ponto. Mas a vida de oração não chamou. Então que nós venhamos gerar uma vida de oração diferenciada na nossa igreja. E quem tem a ganhar com isso, sou eu e você. Como igreja, num todo. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade e a tua misericórdia, Pai. Meu Deus, eu sei que a oração, muitas vezes, ela é como se fosse para nós um remédio amargo. E a gente está doente e sabe que precisa de tomar um remédio amargo que Ele vai curar. Pai, a oração muitas vezes tem sido difícil de a gente ficar alguns minutos orando. Mas, Pai, quem vive uma vida de oração são pessoas curadas, são pessoas que não têm problemas, são pessoas de vidas resolvidas, Pai. Porque falar contigo é a coisa muito especial. Pai querido, sei mesmo que há poucos dias eu passei alguns momentos, Pai, que eu precisava de orar, porque o Senhor me chamava a atenção com falta de sono à noite, Pai. E quando eu orava, eu estava num conforto, Pai. Eu estava orando e o Senhor falou comigo, mas o Senhor me chamou a atenção. Pai, como eu estava orando errado, estava orando deitado, debaixo da minha coberta, Pai, achando que eu precisava de falar contigo, mas no conforto. Mas o Senhor falou comigo profundamente naquela manhã e eu tive que levantar e descer para orar de verdade, da maneira correta, Pai. Pai, aonde me prostrei e orei diante do Senhor e me desabafei, Senhor. E o Senhor falou comigo que até Jesus, o próprio Senhor, quando Ele foi orar, Ele orou e não foi uma oração profunda, foi uma oração que Ele suou, que até as gotas virou sangue. Pai querido, e nós queremos muitas vezes orar de maneira que no nosso conforto. E isso não é assim, Pai. Nós sabemos, nós entendemos, mas a nossa carne quer o conforto. Pai querido, venha nos acordar de manhã, às madrugadas. Venha, Senhor, acender sarças para que nós possamos dispersar, que nós possamos entender que é o Senhor que está colocando aquilo para nós, para chamarmos atenção, Pai. Pai querido, precisamos de ser uma igreja avivada, uma igreja cheia de oração, uma igreja que ora. Pai querido, mas para isso nós precisamos de colocar em prática, Senhor. Pai querido, eu quero nesta noite me colocar, Senhor, diante de Ti, que eu preciso mais de orar, mais de estar na Tua presença, Pai, e que a Tua igreja também se coloca nessa posição de nós estarmos mais e mais na Tua presença. Pai querido e amado, eu quero, Senhor, me colocar, Senhor, de propósito, Senhor, como a Adilson falou, eu quero ser um metodista, Senhor, eu quero colocar uma meta na minha vida, que eu preciso de cada dia mais orar, Senhor. Pai querido, venha colocar esses desejos nos nossos corações. Pai querido, eu tenho aprendido, Pai, que quanto mais a gente ora, mais perdão a gente pede ao Senhor. Quanto mais a gente ora, mais fortalecido a gente fica. Pai, Senhor, quantas vezes a gente passa, Senhor, às vezes dias sem orar. Ó, Senhor, culpado com o trabalho, com a correria do dia a dia, e a gente esquece de muitas coisas, Pai, e às vezes a gente fica aquela oraçãozinha tão pequenininha e a gente não ora.
Pai querido, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse só o desejo. Nós colocamos desejo que queremos orar, mas na verdade nós não oramos. Pai querido, nós precisamos ter uma vida de oração. Pai querido, eu te peço, Senhor, é esse o meu pedido, que o Senhor venha tocar nos nossos corações, no nosso sentimento, do nosso despertar, Senhor, para uma vida de oração. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, te louvando por tudo, em nome de Jesus. Amém.